Bem, gravando. Então, agora oficialmente, boa noite. Bem-vindos ao nosso link semanal. Hoje vamos tentar encerrar o primeiro tema ainda dos nossos encontros, né, que é o conceito de trabalho, e aí eu vou trabalhar a ideia do que é o trabalho docente, o que caracteriza o trabalho docente, e, se der tempo, começar a falar um pouquinho da profissionalidade docente, né? O que é ser um profissional enquanto professor, o que é que envolve, né? Toda essa profissão. E aqui eu reforço aquilo que eu já disse na primeira aula, que por mais que as pessoas defendam que professor é professor por amor, que existe uma certa noção de sacerdócio na educação, enfim, mas antes de tudo, antes do amor, antes do sacerdócio, ser professor é ser um profissional, é uma profissão. Ensinar, falando aqui, obviamente, da educação formal, né? A educação que se dá nas instituições de ensino. Essas, principalmente, elas são profissões. Ser professor numa instituição de educação formal é ser um profissional. E a gente é cobrado enquanto tal, quando somos contratados para ser professor, ou passamos num concurso público para ser professor. Então, é fundamental que a gente não apenas saiba disso enquanto profissionais, mas é importante que a gente comece a deixar isso bem claro para a sociedade, porque a sociedade, ela cobra da gente profissionalismo quando a gente não entrega o que eles esperam, a gente não alcança as expectativas que a sociedade ou que o empregador tem sobre a gente, mas quando nós, professores, reivindicamos melhorias salariais ou de condições de trabalho, ou até mesmo quando nós, enfim, opinamos muitas vezes, e a nossa opinião é desconsiderada muitas vezes, porque as pessoas acham que a gente é sacerdote. É como se fosse ser padre, ser pastor, ser freira. A gente faz um voto de ser professor. E vocês já estão percebendo que não, né? Que ser professor dá um trabalho danado. Tanto que tem que se estudar para ser professor. Então, se tiver alguma coisa assim que eu gostaria que vocês saíssem transformados desses nossos encontros, dessa nossa disciplina, é que ser professor é uma profissão. E vocês vão estudar há 4 anos, se tudo der certo, né? Se não reprovar muito. Se tudo der certo, daqui a 4 anos vocês vão estar formados, e espero que vocês não aceitem alguém dizer que vocês não sabem o que é ser professor. Principalmente por aquelas pessoas que não estudaram para ser professor, tá? Porque quem costuma dizer que a gente não é bom professor, ou a gente não sabe nada sobre ser professor, são justamente as pessoas que nunca estudaram nada a respeito de educação e adoram falar mal da gente. Ninguém se mete no trabalho do engenheiro, ninguém se mete no trabalho do médico. Se bem que ultimamente sim, né? A gente tem aí a galera se metendo no trabalho do médico, né? Dizendo que remédio tem que tomar, mesmo que o médico diga que não. Tem gente que acha que sabe mais que o médico, né? Mas ninguém se mete no trabalho de médico, ninguém se mete no trabalho de enfermeira, ninguém se mete no trabalho de engenheiro. No trabalho de professor, todo mundo se mete. E o único que não sabe de nada são os professores. Espero que vocês saiam
com o coração quente para dizer assim, olha, eu estudei, quer ser professor, se tem alguém que sabe de educação aqui, esse alguém sou eu. Então, todo mundo quietinho. Primeiro eu falo, depois vocês falam. Bateu o pau na mesa, pá! Professor aqui sou eu, pá! Mas é isso, a gente tem que tomar essa posição, né? Quem estudou para ser professor fui eu. Então eu sei dos Paranauê. E é isso mesmo, Gabriel. Ainda por cima a gente é chamado de vagabundo comunista. Tem esse lado ainda. Além de não saber, a gente é doutrinador comunista, né? Ai, ai. Vamos lá, então. Bom, então, nos nossos 2 últimos encontros, nós falamos um pouco do conceito de trabalho. A gente fez um passeio histórico, né, sobre quanto a ideia de trabalho ela mudou ao longo do tempo, né, ao longo do tempo histórico. E aí o que é importante, assim, a gente gravar, né, da ideia de trabalho para a gente entender também, entender assim, compreender a natureza do trabalho do professor. Então, e aqui eu vou pegar uma compreensão mais moderna, contemporânea do trabalho, que é aquela trazida por Karl Marx, né, e pelos pensadores de esquerda, que são basicamente os pensadores que pensam a questão do trabalho. Né? Por que pensador de esquerda pensa a questão do trabalho? Porque geralmente os pensadores de esquerda eles são alinhados às demandas dos trabalhadores, né? Tanto é que todo partido de esquerda é Partido do Trabalhador, né? Tipo, por exemplo, PT, Partido dos Trabalhadores. Não é só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Na Inglaterra tem um Partido Trabalhista, e assim por diante. Porque o marxismo, né? O pensamento de Marx, ele nasce justamente pensando as condições de trabalho do, na Revolução Industrial. Então, o pensamento filosófico, sociológico do Marx, ele nasce e ele é um pensamento que pensa as condições de trabalho daqueles trabalhadores da primeira Revolução Industrial, que é quando o pessoal trabalhava 12, 14 horas nas indústrias, em condições de trabalho péssimas, sem direito algum, enfim, sem garantia nenhuma, né? Então, a referência para se pensar temas em relação ao trabalho são os pensadores de esquerda, porque já é uma tradição deles pensarem as relações de trabalho, tá? Então, enfim, não é porque eu sou comunista nem socialista, não é que eu quero morar em Cuba que eu estou ensinando Marx, mas é porque a tradição de pensamento é uma tradição que vem a partir de Marx para pensar as relações de trabalho, tá? Então é nesse sentido que a gente estuda a partir do Marx, tá bom? E aí eu trago o Marx porque é a base do pensamento acerca do trabalho contemporâneo. Todos os teóricos que pensam trabalho hoje, a complexidade das relações de trabalho, acabam sempre se pautando nessas noções básicas que o Marx trouxe, tá? Então, por isso que eu trago o Marx para vocês, porque é mais simples, é mais fácil do que eu trazer um pensador sobre o trabalho contemporâneo e que a ideia não é discutir, né, o trabalho, assim, na nossa matéria não é discutir o trabalho, né, mas é para entender o que é o trabalho. Então, o Marx, a novidade que o Marx traz quando pensa o trabalho é a novidade de entender que o trabalho é o que caracteriza a nossa humanidade. Então, por muitos séculos, ficou-se registrada a ideia de que o que diferencia o ser humano dos outros animais é que nós somos seres racionais, né? Nós temos uma condição intelectual de compreender, de explicar o mundo, de conceituar as coisas.
o que aparentemente os outros animais não têm. Eu digo aparentemente porque, como a gente não entende o que os outros animais dizem, a gente não pode falar com 100% de segurança que eles não estão explicando o mundo, né? Quando o cachorro faz au, 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 o gato faz miau, 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 pode ser que ali eles estão desvendando da onde o mundo veio, para onde o mundo vai, né? Quem criou o mundo. Mas como a gente só entende au, 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 miau, 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 a gente acha que eles não estão pensando, né? Enfim. Então, segundo Marx, o que caracteriza a nossa humanidade, no sentido de separar a gente do restante dos animais, é justamente a questão do trabalho. Porque enquanto todos os outros animais se adaptam à natureza para poder sobreviver, nós, seres humanos, nós transformamos a natureza para a gente viver. Então, a gente não se adapta à natureza, a gente adapta a natureza para a nossa vida. Então, o trabalho, segundo Marx, ele é constituinte da natureza humana. Trabalhar vem da nossa natureza. E aí, pensando por esse lado de que trabalhar, que nós somos os animais que adaptamos a natureza para a gente viver, então, o Marx fala também que nós somos animais que produzimos a nossa existência. Nós somos produtores da nossa própria existência a partir do trabalho. Se vocês observarem a vida dos animais e pegar a história dos animais, eles não mudaram nada na maneira deles viverem. Eles continuam vivendo do mesmo jeito. Os leões estão há, sei lá, milênios, caçando, dormindo ao relento, caçando e comendo comida crua, né? Eles não cozinham, não fazem churrasquinho, eles não têm discussões políticas, né? O negócio é resolvido na briga, na patada, né? Os cachorros, por mais que agora eles estão cada vez mais domesticados, tem lá os seus pet shops, tem médico próprio, tem spa, tem roupa, mas por mais que os cachorros e os gatos, né, esses animais domesticados, eles têm uma vida mais confortável, mas eles os têm por conta de nós humanos que damos, mas eles mesmos não criam uma vida mais confortável. Um cachorro, se não for acolhido por um ser humano, ele vai viver na rua, vai beber água da poça, vai fazer xixi no poste, vai ter lá suas relações sexuais no meio da rua, quando encontrar uma fêmea no cio, não vai ter pudor nenhum, né, de fazer as suas necessidades básicas na rua, não vai recolher o cocô que ele vai fazer no meio da calçada, cachorro vai continuar vivendo assim para sempre. Eles não transformam a sua vida. Nós não. Nós, seres humanos, nós transformamos a nossa existência, nós criamos a nossa existência. Pensa vocês, o ato de comer. Olha como a gente tornou difícil o ato de comer. Os animais, eles vão lá na natureza, os animais vão lá na natureza e, sei lá, né, o leão. Ele vai lá, caça, abre a vítima e come. Nós não. Nós pegamos a carne, fazemos cortes especiais, então cortamos a picanha, cortamos a paleta, cortamos o contrafilé, o filé mignon, e aí cada pedaço desse a gente cozinha de maneira diferente, e, e a gente não come de qualquer maneira, a gente come com ferramentas, pega o garfo, pega a faca e come.
E não pode comer de boca aberta, tem que comer de boca fechada. Olha só a dificuldade que a gente criou para o simples fato de comer. Professor, Oi. também temos os índios canibais, né? Pois é. Então, aí pensando numa perspectiva de Meio civilização, genérica, né? É. né? A gente diz que os índios, eles não são civilizados porque justamente eles estão mais próximos da natureza, É verdade, é verdade. né? Então, quanto mais próximo da natureza, isto é, quanto mais próximo da maneira como os outros animais vivem, menos civilizados. E quanto mais longe da natureza, da maneira como a natureza se organiza, mais civilizados. Então, por exemplo, uma criança. Uma criança, ela nasce completamente não civilizada. A criança é um animalzinho, é um bichinho, né? Aí a criança vai crescendo. Quando a criança começa a comer, ela come com a mão, ela come com a boca aberta, ela baba, ela gospe. Quem já teve a convivência com uma criança pequena sabe que, assim, é uma coisa bastante animalesca, né? Porque a criança pega com a mão, bota na boca, e se ela não gosta, ela gospe no prato mesmo, né? E pega comida e aperta, é uma coisa bastante animal, assim, bem animalesca. Aí o que a gente começa a fazer com a criança? A gente começa a civilizar ela. Começa a dizer, não come de boca aberta, come com o garfo, come com a faca, não pode comer com a mão, não é? Quando comer, terminou de comer, não pode limpar com a mão, tem que pegar o guardanapinho. Também não vai pegar o guardanapo e passar assim, você vai limpar com delicadeza, né? Aí vai ficando adulto. E aí, quando você fica adulto, se você é uma pessoa que cresceu na vida e ficou rico, aí você vai lá num restaurante chique, que tem entrada, que tem isso, que tem aquilo, aí você chega lá, tem vários, tem um copo grande, copo pequeno, vários talheres. E aí você pede lá um copo de água. O copo de água, ele é servido em determinado copo. Você não pode colocar uma água na taça, porque a taça é para vinho. E depende da taça, porque o vinho branco tem um tipo de taça, o vinho tinto é outra taça. Se é o vinho mais delicado, é uma outra taça. Se é um vinho mais bruto, é uma outra taça. E aí você quer tomar um uísque, é um outro copo. Aí chega lá a comida, chega a entrada, salada. Você tem que comer com o talher específico, porque né, você não vai usar o talher de peixe para comer salada, que é falta de etiqueta, né? Falta de etiqueta. Então você tem que comer peixe com talher de peixe, tem que comer sobremesa com talher de sobremesa, tem que comer o escargot com o talher de escargot, etiqueta. Mano, como diz meu filho, mano, eu só quero comer. É só colocar na boca. Se der mole, a gente pega e come com a mão mesmo. Gente, não, o negócio é no churrasquinho mesmo, né? No churrasco, vai lá, você corta a carne, coloca lá na bandeja, o pessoal vai com a mão. A gente quer isso, né? Mas isso é falta de civilidade. Porque uma pessoa civilizada, ela come no prato, coloca o guardanapinho no colo. Veja, a gente produz tudo isso. Isso não é natural. Isso é uma criação nossa. Nós, seres humanos, criamos isso. Então é isso que o Marx fala. A gente produz a nossa existência. A nossa existência ela é produzida. A gente não come simplesmente. A gente cria todo um ritual para comer. Todo um simbolismo em torno da comida. Comidas que podem, comidas que não podem. Comidas que podem em dias específicos e comidas que não podem em dias específicos. Né? Por exemplo, tem as questões religiosas, né? Eu tenho uma amiga que ela comentou essa semana comigo, falei, ela comprou um fogão novo, eu falei, poxa, vamos fazer uma pipoca para inaugurar esse fogão.
Ela falou, eu não posso comer pipoca esse mês, porque esse mês é mês de alguma entidade na religião afro que ela segue, e aí é a entidade dela, e então no mês de agosto ela não pode comer pipoca. É mês de Obaloaê. Não sei, é muita gente, eu não consigo gravar esse tanto de gente que tem na religião afro, é muita gente para mim. Então, no mês de agosto, não pode comer pipoca, né? Então, na quarentena não, é quaresma dos cristãos, né? Mais católicos. Então, na sexta-feira não pode comer carne, né? Tem isso. A Pilar comenta que o meio vai influenciar cada criança na criação. Com certeza, a gente é produto do nosso meio. A criança aprende aquilo que o grupo social dela ensina para ela. A criança aprende por imitação, antes de tudo. Professor, tem uma dúvida. Quando fala em adotar e fala assim, olha, tem a família que a criança tá se adotar a pessoa, entendeu? Eu acho isso meio errado, mas às vezes eu fico pensando muito nisso. Não entendi, Edu. Não entendi. Por exemplo, você vai adotar uma criança. Sim. Aí se a família for muito ruim, aí fala que a criança vai ser assim também. Eu acredito que não, que o modo que você educar ela. Então, isso é complicado. Então, é isso que eu tô querendo dizer. O meio da onde a criança veio e nasceu, ou o meio que você convive com ela, isso que eu tô tentando entender, entendeu? Então, assim, é claro que a criança, ela aprende aquilo que o grupo ao redor dela está fazendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um vizinho, eu acompanhei o crescimento dele, né? E aí a família dele falava muito palavrão e ele tinha um irmão mais velho, que era adolescente, pré-adolescente, falava muito palavrão. E aí, quando uma das primeiras palavras que ele aprendeu a falar foi um palavrão. Um dia eu estava lavando o carro na garagem, e aí estava, né, vendo lá ele, aí ele chegou para a mãe e falou assim, puta, desculpa, né, mas foi o que aconteceu. Assim, olhou para ela e falou assim, puta. E aí os adultos ao redor começaram a rir. Vai lá, é engraçadinho, né, uma criança falando palavrão com aquela vozinha. É muito errado, não ensinem, mas que é engraçado é. E aí, quando ele falou aquele palavrão, todo mundo começou a rir. Bom, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que a criança recebe quando um adulto ri para ela? Mensagem de aprovação, né? Poxa, o que eu fiz foi maneiro. E aí, ele desembestou em falar palavrão para todo mundo. Era P para cá, P para lá, você é P, não sei o que é P, é P, é P. Foi influenciado. Ele nem sabia que era palavrão, nem sabia o que significava. Ele aprendeu a falar, porque todo mundo falava, ele aprendeu a falar. Até que um dia a mãe dele ficou chateada e aí, né, deu uns peteleco nele. Ele não entendeu, obviamente, tadinho. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque num momento estavam rindo, achando bonito o que ele estava fazendo, no outro dia a mãe estava brigando com ele pelo mesmo motivo. Coitado, ele ficou confuso, né? Agora, uma coisa que é importante, Pilar, talvez a tua pergunta ela caminhe no seguinte sentido. Se a criação da criança influencia no caráter dela. Então, por exemplo, a criança tem uma péssima família e aí isso determina que quando ela crescer, ela será uma péssima pessoa também. Ou o contrário, a criança tem uma ótima família, com ótimos valores, e isso vai determinar que ela seja uma excelente pessoa também. Isso não. Isso não é garantia. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Professor. Só um pouquinho, só terminar o raciocínio, Larissa, só um instantinho. Filho de pastor, vou pegar assim um exemplo, né? Filho de pastor sofre pra caramba, só porque ele é filho de pastor, ele tem que ser santo. E geralmente filho de pastor é uma criança normal,
que apronta todas, que briga, que cresce, vira um adolescente cheio dos desejos que todo adolescente tem, mas as pessoas pensam, filho de pastor não pode, porque ele é filho de pastor. E se o filho do pastor não corresponde à santidade esperada, o pastor, tem alguma coisa errada com o pastor, porque se o cara não consegue educar o próprio filho, como é que ele vai cuidar de uma igreja? Mas não é assim que funciona, gente. Por mais que a gente eduque muito bem os nossos filhos, nada garante que essa criança vai crescer e ser um excelente ser humano. Nada garante. Nada. Infelizmente, nada garante. Assim como nada garante que o fato da criança ter sido criada por uma péssima família será um péssimo ser humano também. Nada garante. Tá? Larissa, comenta aí, Larissa. Não, então, é só para realmente complementar o que o senhor estava falando, que realmente existem famílias que são péssimas no seu âmbito aí, de comportamento, de educação e tudo mais. E as crianças são ótimas, crescem com valores de outras pessoas, entendeu? Então, e tem exemplo contrário também, que a família é tudo certinha, tudo ok, tudo perfeito e tudo mais. E a criança cresce, ela vira a ovelha negra da família, né? Eu acho assim que o pensamento, né, a construção do pensamento de um indivíduo, ele não está relacionado apenas com a família, tá? Mas em qualquer meio, em qualquer ambiente que ele vai estar vivendo. Então, se você viver em um ambiente tóxico e achar um outro ambiente que ele é totalmente contrário e você perceber que esse ambiente bom, esse ambiente legal, ele vai te trazer mais benefícios, é claro que você vai ficar nesse. Agora, se você não perceber, tu vai ficar num ambiente tóxico, então tudo que for de ruim, você vai achando que é o melhor para você, então você vai criar naquele ambiente. Então, no meu pensamento, né, é claro, que o indivíduo ele cresce de acordo com as suas próprias vivências, de acordo com o meio que ele frequenta. Né? Então, era isso que eu queria falar só. Liga lá, Ludmila, aí eu comento depois. As crianças observam muito os adultos. A gente funciona como espelho para eles. Então, mesmo que eles cresçam num ambiente muito ruim, se ele tiver contato com apenas uma pessoa que ele admira e que tenha bons exemplos para que ele siga, ele provavelmente vai refletir o que ele viu daquela boa pessoa e vai querer copiar aquilo ali, vai dar um jeito para copiar aquilo ali. Pode ser que ele não consiga, porque é da quantidade de pessoas que tem para corromper ele, mas que a tendência dele é a de reproduzir as coisas boas, sim. E as coisas ruins também, né? É como eu disse, as crianças aprendem por imitação, no primeiro momento, porque as crianças não têm um intelecto desenvolvido ainda. Elas não refletem. Elas não refletem sobre as coisas. A criança aprende imitando, ela sempre vai imitar um aluno, sempre vai imitar um adulto. Então, por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um amigo, né, meu, teve uma filha recentemente, ele tá com 2, 3 anos, e esse meu amigo, ele é mecânico. Então, volta e meia, ele leva a filha para oficina. E esses dias ele gravou um vídeo da filha na oficina. Ela chegou na oficina, ela foi na caixa de ferramenta, pegou uma chave de fenda, aí foi em direção a uma moto e começou a cutucar a moto com a chave de fenda. A criança tem 2 anos, mal começou a caminhar. Nem fala ainda direito. Ela pegou a chave de fenda e começou a cutucar a moto. O que ela está fazendo? Ela está imitando. Né? Quando a gente olha para um bebê, e aí a gente olha para o bebê sempre rindo, né? Aquela cara boba, né?
Aí, de repente, a criança solta um sorriso. Nossa, ela sorriu para mim. Assim, ela tá imitando você. Ela tá imitando a careta que você fez. É isso que o bebê fez. Então, criança aprende por imitação no primeiro momento. Então, assim, é claro que ela vai imitar tudo que a gente faz. E todas as experiências que uma criança tem vai ficar registrada na memória, talvez não conscientemente, mas lá dentro está guardado, porque nós somos a construção das nossas experiências, que a gente lembra ou não lembra, positivas e negativas. Então, quando essa racionalidade começar a ser construída, ela começa a pensar, né? Começa a ter autonomia, aí chega a adolescência. Qual é o período, geralmente, em que as ovelhas negras surgem? É na adolescência, né? Por quê? Porque quando adolescente começa a ter um pensamento mais reflexivo, mais crítico, aí começa a se questionar, começa a questionar os valores dos pais, os valores da igreja, os valores da cultura, e aí para alcançar essa independência, essa autonomia, essa identidade própria que o adolescente busca, começa sendo contra, não é? Porque quer testar os limites, quer testar os seus limites, e enfim. Então, é como eu disse, né? A gente é influenciado pela cultura, totalmente influenciado. Não tem como não ser influenciado. A gente está mergulhado na cultura. É impossível não ser. Vamos pegar, assim, as questões das minorias, por exemplo, né? Por mais que nós sejamos antirracista, nós sejamos feministas, nós sejamos a favor dos temas LGBTQI, acho que falei errado, né? Mas, enfim, é isso. A gente, volta e meia, se pega tendo comportamentos racistas, comportamentos machistas, comportamentos de preconceito de gênero, né? Fazendo uma piada, fazendo um comentário que a gente nem percebeu, falando assim, usando uma expressão que não é adequada, por exemplo, gente, a coisa está ficando preta, né? Tipo, tá ficando ruim, a situação tá muito ruim. Fala, a coisa tá ficando preta. É uma expressão bastante racista, né? Que preto ruim, né? Por que a gente é assim? Porque a gente está mergulhado na cultura, está mergulhado na sociedade que a gente vive, enfim. Então, a gente é influenciado. Claro que a gente é. No entanto, essa influência não determina o nosso caráter, porque a gente pensa e a gente é capaz, então, de observar as nossas ações e, a partir dessas observações, tomar posturas de continuar seguindo ou abandonar o que a gente faz, o que a gente acredita. A nossa vida é assim, é uma constante avaliação e recomeçar e refazer e desistir e voltar, né? Quem aqui já não foi religioso alguma vez e aí era religioso por um tempo e aí ficou decepcionado com a religião, aí saiu, ou se não saiu, se distanciou de alguma maneira e aí fez coisas que a princípio não concordava e depois repensa e acha melhor voltar para a religião de novo. Quem nunca? Né? Porque é isso. Então, a gente é criado, por exemplo, eu fui criado no cristianismo, fui criado na igreja católica, aí depois eu cresci, me afastei um pouco, aí eu conheci uma menina que foi para a igreja evangélica, aí eu fui atrás da menina da igreja, ela saiu da igreja, eu acabei ficando, aí tive uma vivência da igreja evangélica, aí cresci mais um pouquinho, aí eu comecei a pensar na vida, achei que não era para mim também ser evangélico, aí virei à toa não é nem ateu, né, nem crente, é meio perdido na vida, aí eu fiquei à toa, assim, achando que nada fazia sentido, e aí agora estou caminhando pelos lados do budismo, e por enquanto estou gostando, estou achando maneiro. Então é isso, a nossa existência é essa, a gente produz a nossa existência, né? As nossas experiências, a gente produz a nossa existência.
É isso a produção da nossa existência. Bom, então vocês pegaram, né, vocês pegaram o espírito do negócio, né? Essas discussões todas a respeito esse assunto, né, que a Pilar levantou, de se a criança é influenciada ou não, é isso, diz respeito a essa construção da existência. Se eu conheço a Monja Coen, conheço, sim, conheço. A Monja Coen é legal, muito bacana. A discípula dela, a monja... Eu esqueci o nome dela, ela tem uma discípula que é muito legal, vale a pena seguir no Instagram. Poxa, esqueci o nome dela. Zenchu Sensei. Ela é uma gracinha. Zenchu, ó, para você que gosta. É Zenchu Sensei. Todo dia, às 4 da tarde, ela faz uma reflexão ao vivo no Instagram, no Facebook. Ela é uma gracinha. Adoro Zenchu. Mas eu estou me envolvendo mais com o budismo tibetano. A Monja Coen é do Zen budismo, é japonês. É diferente. É outra tradição, digamos assim. Gente, olha, 15 para as 8 eu tenho que terminar o assunto do trabalho, pelo amor de Deus, o assunto rende muito com vocês. Então, Marx. Foco no Marx. O que caracteriza nossa humanidade é o trabalho. Porque é a partir do trabalho que a gente constrói a nossa existência. Então, o trabalho tem essa dimensão ontológica, que é do nosso ser, né? O trabalho tem uma dimensão, né, de modificação da natureza. Tá travando? Melhorou agora? Então, tem essa dimensão ontológica, porque o trabalho, ele é da nossa natureza, né? O que é o trabalho? O trabalho é a transformação da natureza, é adaptar a natureza para a nossa existência, certo? Então, qualquer transformação que a gente faz na natureza é trabalho. Eu vou lá, eu corto um galho da árvore para fazer fogueira. Estou trabalhando. É um trabalho. Né? Por quê? Porque eu peguei um elemento da natureza, cortei ele e transformei ele num fogo. Para quê? Para que esse fogo me alimente a partir do cozimento de alimentos, esse fogo me aquece, certo? A natureza sozinha não produziria o fogo. Quer dizer, às vezes cai um raio e pega fogo. Mas eu digo assim, né, a natureza por ela mesma, ela não tem essa consciência, esse desejo de produzir fogo. Então, a natureza o trabalho envolve essa questão de modificação da natureza, de adaptação da natureza à nossa existência. Envolve um gasto de energia, porque quando eu vou na árvore, eu vou cortar o galho da árvore, eu vou acender o fogo, e eu vou manter o fogo aceso, eu estou gastando energia, né? E tem a ver com a produção de algo. Então, eu produzo o fogo, eu corto o galho e eu produzo o fogo, certo? Então, isso é trabalho, isso é trabalhar. E essa produção é uma produção consciente, isso que é interessante também, né? Quando eu vou até a árvore, cortar o galho para fazer a fogueira, eu sei o que eu vou fazer. Então, o trabalho, o Marx diz, o trabalho ele começa na cabeça, né? Na cabeça, por quê? Porque primeiro eu penso o que eu vou fazer, e aí eu vou agir, certo? Eu olho para a árvore e eu vejo que aquela árvore me dá um fogo. Eu olho para a árvore e vejo que aquela árvore me dá madeira para fazer uma casa. Eu olho para aquela árvore e vejo que a partir daquela árvore eu posso fazer um barco. Então começa aqui, tá? Então isso é trabalhar. Então olha só,
quando a gente acompanha esse raciocínio do Marx, a gente percebe que trabalho não é só profissão, né? Não é só um emprego. A gente basicamente trabalha a todo momento, porque a todo momento a gente está fazendo alguma coisa em prol da nossa existência, da nossa sobrevivência. E outra coisa que o Marx fala que é interessante é que, assim como o trabalho transforma a natureza, o produto do trabalho transforma também a gente. Porque como a gente modifica a natureza, essa modificação modifica também a gente. Quer ver um exemplo? Nós começamos morando em cavernas, os seres humanos. Aí descobriu-se, sei lá, o tijolo de barro. E aí descobriu-se a madeira, a casa de madeira. Aí descobriu-se outros materiais. Então, hoje em dia, a gente olha para trás e acha que morar em caverna já não é adequado, é ruim. Hoje em dia, a gente olha, morar em casa de madeira é coisa de pobre, né? É sinônimo de pobreza, morar em casa de madeira, porque quem tem uma certa condição social já mora em casa de alvenaria. Quem tem condição social já não tem mais o piso de casa como chão batido. Hoje em dia já tem, não é também qualquer azulejo, qualquer piso, né? Você tem lá o porcelanato, e quem é rico mesmo tem mármore no piso. Então, se você chega numa casa e o piso é de mármore, você já pensa, caraca, essa pessoa tem grana. Não é automático assim, né? Por quê? Porque toda essa transformação da natureza, ela traz vários significados. Traz vários significados. E aí a gente, né, a gente aprende. Então, assim, às vezes você fica assim, eu tenho vergonha de convidar as pessoas para vir na minha casa, porque a minha casa é de madeira. Então as pessoas vão me achar pobre. Eu tenho vergonha. Cara, mas isso é uma coisa construída na nossa cabeça. Porque, cara, o importante é que você tenha onde morar, onde dormir, você seja protegido dos animais. É melhor dormir numa casa de madeira do que dormir ao relento e correr o risco de ser mordido por uma cobra. Né? Mas olha o que a gente cria na cabeça. Por conta do quê? Por conta do trabalho. Então, o trabalho também transforma a nossa maneira de pensar a nossa existência. Então, isso é a dialética. A gente trabalha, transforma a natureza, e essa transformação da natureza transforma a gente. Essa transformação da gente faz com que nós transformemos ainda mais a natureza, e essa transformação da natureza transforma a gente ainda mais. E assim vai indo. Assim a gente vai criando a nossa existência. Então, isso é trabalhar. Isso é o trabalho. Uma profissão, ter um emprego, é só um pedaço do trabalho. Né? Na verdade, é o menor pedaço do trabalho, digamos assim, né? No sentido de produção de existência, né? Eu vou pegar essa ideia, né? E aí, então, trazendo para agora a questão da educação. Se trabalho é produção de alguma coisa, o que é o trabalho do professor? O que o professor produz? Qual que é o trabalho? Qual que é o produto final do trabalho do professor? Como eu falei semana passada, o produto final de um mecânico é o conserto do carro. De um, o produto final de um pedreiro é a construção. O produto final de uma costureira é a roupa. E qual é o produto final do professor? O que a gente entrega no final das contas?
Então, acho que a primeira coisa, assim, Ludmila disse que produz outros professores e vários profissionais. Não, né? Nem sempre, Ludmila, né? Por exemplo, lá no campus, a gente tem os cursos técnicos, né? Tem lá o curso técnico de eletrotécnica, informática, química e administração. São muitos poucos alunos que seguem o caminho do curso técnico. Muitos poucos, né? Então, se pensar assim, que o trabalho do professor da área de eletrotécnica é produzir eletrotécnicos e os alunos não se tornam eletrotécnicos, a gente vai dizer que o trabalho é inútil, foi um fracasso? Foi um fracasso esse trabalho, já que o aluno não seguiu o caminho, né? Vocês estão estudando química aqui, né? Licenciatura em química, mas aí acaba de ter, vocês se formam e tem a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro, que é o que acontece muitas vezes com o pessoal de matemática, com o pessoal de engenharia, né? Eles se formam e acabam enveredando pelo caminho do mercado financeiro. Então, o produto foi um fracasso, né? É um fracasso do professor não ter conseguido fazer com que o aluno ele seguisse a carreira, né? Ludmila comenta que o aluno vai passar por outro professor e tem chance de seguir para uma profissão relacionada. Então, não, é o que eu digo, não, né? O engenheiro, ele foi trabalhar no mercado financeiro, que não tem nada a ver com a engenharia. O meu pai, por exemplo, ele fez curso técnico lá nos anos 70, ele é formado ele é técnico em tornearia mecânica, nos anos 70. E o meu pai é professor de educação física. Ele é professor de tênis. Eu tenho um primo que fez técnico em informática. E ele é formado em cinema. Então, sim. Né? O meu tio também é torneiro mecânico. Ele é técnico em tornearia mecânica. E ele é doutor em geografia, hoje em dia. Então é isso. O Ludmilla também comenta, né, que produz... o Gabriel comenta que ele é articulador de conhecimentos, aquele que desperta o saber, não só detém a informação. Também, né? Mas aí depende da concepção de educação também que se segue, né? Mas é um caminho, sim, né? Talvez despertar o saber seja um dos resultados do trabalho do professor, né? Seja o produto, despertar o saber, né? Mas não necessariamente só o professor desperta o saber, né? Tem várias situações na vida que despertam nossos saberes. Pode ser um sacerdote religioso que desperta o nosso saber, pode ser um diretor de filme que desperta o nosso saber. Por exemplo, sei lá, você gosta muito de ver os filmes do Mr. Shyamalan, não sei. E como ele trabalha muito questões psicológicas, você pode ter despertado interesse pela psicologia, né? Então, não necessariamente é o professor também que seja isso, né? Vamos por partezinhas, assim, né? Vejam, quando eu discordo de vocês, eu não estou dizendo que vocês estão errados, tá? É que eu, como professor de filosofia, é automático eu sempre tentar puxar um fio a mais para a gente pensar um pouco mais além, tá bom? Então, essa é a ideia. Quando eu provoco vocês, não é no sentido de que vocês estão errados. Também não que vocês estão certos. É que a minha tarefa aqui é sempre puxar um fio para ver se a roupa não descostura, tá? Essa é a ideia. Eu puxo o fio para ver se o bordado tá firme, tá? Então, esse é meu papel aqui. Então, tem um texto do Demerval Saviani, que eu coloquei lá para vocês na plataforma, né? Que é sobre a natureza e especificidade da educação.
né? E lá no começo, o Demerval fala assim, que existem 2 tipos de trabalho básicos, né? O trabalho material e o trabalho imaterial. O trabalho material é aquele produto que tem matéria, né? Que é palpável, que tem a ver com a nossa subsistência. Então, por exemplo, o trabalho do agricultor é o alimento. Ele vai lá, ele planta o milho, colhe o milho, do milho faz a farinha, da farinha faz o bolo. Então, é o produto material, né? E o produto imaterial são as ideias, os valores, o conhecimento. Então, o artista, ele tem um trabalho imaterial. Por mais que um escritor, ele escreva um livro, né, o produto do escritor não é o livro, né? Eu tenho um livro aqui, dicionário. Não é o livro, o produto do escritor, mas são as ideias que estão no livro, né? O do músico, né? O trabalho do músico não é o disco gravado, né? Mas é a música, é a melodia, é um produto imaterial. Tá? Então, nesse sentido, nas religiões, a gente tem o trabalho material, quando os sacerdotes, eles ensinam os valores, né, do certo e errado. Né? E o trabalho da educação está dentro do trabalho imaterial. Né? Nós, professores, nós somos trabalhadores, nós somos criadores de produtos imateriais, que é o conhecimento. Nós, professores, trabalhamos com o conhecimento. Nós transmitimos o conhecimento. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa, assim, para a gente compreender, né? Que é essa dimensão. O trabalho do professor, ele não é medido pelas coisas produzidas. Então, sei lá, né? Eu sou professor e aí a gente faz um projeto e esse projeto os alunos entregam um trabalho. O produto dessa tarefa educativa não é o trabalho, mas é todo o conhecimento desenvolvido para a produção deste trabalho. É com isso que os professores trabalham, com esse conhecimento. Tá? O produto não é a coisa criada em si, mas aquela coisa criada, ela é consequência do produto, que é o conhecimento. Não sei se deu para pegar a ideia. Então, quando eu peço para vocês entregarem uma tarefa, a tarefa que vocês entregam não é o produto da educação. O produto da educação é o conhecimento utilizado para fazer a tarefa. É com isso que o professor trabalha, com essa produção imaterial. Tá? Então, essa é a ideia que o Saviani vai trabalhar. E aí é interessante porque a gente supera uma ideia muito equivocada, e aí eu encaminho para o final da aula, tá? A gente começa a superar uma ideia muito equivocada, que é de considerar o trabalho do professor como sendo a aula. Então, se reduz o produto do trabalho do professor à aula. Então, tipo assim, eu agora estou entregando o produto, eu estou entregando a aula, certo? É assim que geralmente é julgado. Então, numa escola particular, eu já comentei isso com vocês, né? Em boa parte das instituições particulares, o que elas pagam para o professor é a aula dada. Tanto que se paga a hora-aula. Né? Se você pesquisar lá, pesquisa no sindicato da tua cidade, sindicato das escolas particulares, qual é o salário do professor? Você vai ver lá, o salário do professor,
ele é o piso é em hora aula. Então paga-se R$ 10 por aula dada. Então, se eu dou uma aula na semana, é R$ 10. O mês tem 4 semanas. Em um mês eu dou 4 aulas, então eu recebo R$ 40. Esse é o meu salário. Por quê? Porque entende-se que o produto do trabalho do professor é a aula. É este momento. Certo? E isso é um reducionismo, porque o professor não trabalha só neste momento. Eu não estou só neste momento trabalhando. Eu trabalhei muito tempo antes. Olha só. Para chegar aqui, ó. Opa. Estudei. Anotações. Né? Anotações. Texto. Risquei o texto. Marquei o texto. Peguei o outro texto. Risquei o texto. O que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava trabalhando. Eu estava me preparando para este momento. Eu estava trabalhando. Né? E depois? Depois eu vou passar atividades para vocês. E quando é que eu vou corrigir essas atividades? É nesse momento? Agora? Não. É num momento que eu não estou dando aula. E eu vou estar trabalhando. Certo? Então, há um equívoco em se reduzir o trabalho do professor ao momento da aula. O produto final do professor é a aula. E também é um equívoco achar que nós, professores, estamos nos preparando para este momento específico só. Né? Então, a aula não é o produto final. A aula ainda é o processo do trabalho. Ainda é o processo de produção do produto do trabalho. A aula não é o produto. Eu não me preparo para entregar a aula. Eu me preparo para algo além da aula. E aí, que é a tese que o professor Henrique Faro, que também é um texto que eu coloquei para vocês lá, é a tese que ele defende. Né? Qual é o produto do trabalho do professor? Não é a aula, porque a aula ainda é o processo de produção do produto. O produto da educação, o produto do professor, é a transformação do aluno. É isso que o professor produz. O professor produz uma transformação no aluno. Porque o aluno, ele entra de uma determinada maneira no processo educativo e ele sai de uma outra maneira. A gente nunca sai de um processo educativo da mesma maneira que a gente entrou. A gente sempre sai transformado. Pode ser que a gente não goste da disciplina, pode ser que a gente não concorde com as coisas que foram ditas da disciplina, mas a gente foi transformá-lo de alguma maneira. E é essa transformação que é o produto da educação. Vejam as crianças. Criança entra na escola. Vamos pegar aqui criança no processo de alfabetização. Ela entra analfabeta, ela não sabe nada. Com 5 aninhos. Com 8 anos, ela sabe ler e escrever. E essa tarefa de ler e escrever transforma toda a relação dela com o mundo. Então, a criança ela foi transformada nesse processo de alfabetização. No ensino médio,
ou no ensino fundamental 2, quando as crianças começam a ter contato com a ciência. As crianças têm um pensamento muito mágico a respeito das coisas. De repente, as crianças elas já têm uma visão científica a respeito do mundo. Então, elas já não começam a mais ter medo de trovão, porque sabe que trovão não é coisa de um monstro, mas o trovão é produto, é consequência de alguma coisa física. Elas não têm mais medo do eclipse, porque sabe que o eclipse é só a sombra, né, da Terra na Lua, ou a sombra da Lua sobre o Sol. Né? Transformou-se, aconteceu uma transformação. Depois desse nosso módulo, né, desses nossos encontros, vocês não vão ser mais os mesmos. Por mais que vocês não concordem comigo, vocês não vão ser mais os mesmos, porque a sementinha do mal está plantada. Plantei a sementinha do mal aí em vocês. Plantei o Marx aí em vocês. Agora ferrou, né? Vocês já não são mais puros. Tem um Marx aí dentro de vocês. Não tem mais como tirar. Acabou, deu ruim, né? Agora vocês são comunistas também. Já ouviram Marx, viraram comunista. Então vocês não são mais os mesmos. Então, o produto do trabalho educativo é essa transformação. Então, não é a aula. Eu não entrego a aula para o aluno. A aula é o processo pelo qual o aluno se transforma. E aí, ao mesmo tempo que o aluno é o objeto de trabalho do professor, assim, falando de um modo bem grosseiro, né? Então, você tem lá o carpinteiro. Qual é o objeto de trabalho do carpinteiro? A madeira. O carpinteiro vai lá, pega a madeira bruta e molda a madeira, conforme o seu desejo. Então, o aluno é a madeira do professor, né? É a madeira sobre a qual o professor age. Então, o aluno é o objeto do trabalho do professor. Porém, o aluno, ele não é um objeto passivo. Porque o aluno, ele também é um trabalhador nesse processo. Porque o aluno, ele está aprendendo, ele está entrando em contato com esse conhecimento que o professor está passando, e ele é um agente ativo também nessa transformação, porque o aluno, ele vai aprender e ele vai relacionar o que ele está aprendendo com as experiências dele, com as vivências dele, com o que ele já ouviu falar a respeito deste assunto, ou com outros assuntos que ele já ouviu falar, né? Então, o aluno, ele é o objeto sobre o qual o professor age, porém, esse objeto não é um objeto passivo, porque o aluno também, ele é coautor da sua transformação. Ele é coautor da sua transformação. O professor Paro, né, ele fala assim, né, que o aluno não é só objeto, mas também produtor e coprodutor, não é apenas consumidor. Então, o aluno, ele não consome apenas a aula, mas ele recebe o conteúdo da aula, e não só o conteúdo da aula, mas toda a atmosfera que envolve a educação, porque a educação não é só aula, a educação é a convivência na escola, é a hora do recreio, é as conversas no WhatsApp com os colegas, é o ranço que a gente pega do professor, é o ranço que a gente pega da turma que a gente está. Tudo isso faz parte do processo da educação formal dentro da escola, né? Vocês vão aprender, quando voltar o ensino presencial, a aula presencial, vocês vão aprender que a faculdade, ela acontece nos corredores. A aula é importante, mas a parte mais importante da universidade são os corredores da universidade. Então, né, para encerrar, a aula não é o produto do trabalho do professor. A aula é o próprio trabalho do professor, ainda é o trabalho do professor. O que é o produto do trabalho educativo é a transformação do aluno. É esse processo de passagem de um estado ao outro. Porque um aluno, ele nunca mais é o mesmo
depois de ter passado por uma instituição de ensino. Nós nunca mais seremos os mesmos depois disso. Poxa, Rafael, mas esse é o mesmo trabalho do pai, é o mesmo trabalho da mãe. Sim, é claro, o pai e a mãe também fazem esse trabalho, também transformam a gente, porque eles ensinam. Né? O sacerdote religioso também tem esse trabalho, porque ele também ensina. A diferença de nós professores é que nós temos demandas sociais para dar conta. Então, a gente segue alguns princípios, algumas normas, né? Nós somos responsáveis por determinados conteúdos. Então, a gente tem uma série de questões que nos responsabilizam e que nos orientam neste trabalho. A gente não pode fazer esse trabalho de qualquer maneira e a gente não pode executar de qualquer maneira este trabalho. E aí, eu gosto muito de uma ideia, né? Muitas pessoas não gostam, mas eu gosto muito da ideia que a educação... O que é a educação? A educação é a produção de um ser humano. Porque quando a gente está educando, nós estamos transformando uma pessoa naquilo que nós consideramos ser o melhor ser humano possível. Toda educação, ela visa um ser humano ideal. E o professor, ele educa visando este ser humano ideal. Então, eu educo os meus alunos na perspectiva que ele seja um cidadão, que respeite os valores democráticos, que seja uma pessoa tolerante, que não seja preconceituoso, que seja solidário, né? Então, a gente educa visando uma certa ideia de ser humano. Então, a gente produz um ser humano no processo educativo. No processo educativo formal, que é no caso dos professores, a gente produz um ser humano na perspectiva das políticas que orientam nossa atividade profissional. É aí que entra a profissionalidade do professor, que é diferente, por exemplo, da educação dos pais. Os pais não têm compromisso nenhum com lei, né, no sentido assim de tem que educar para a democracia, tem que educar para o respeito aos direitos humanos. Não, cada família educa dentro dos valores que acha mais adequado. Agora, nós, professores, não. Nós educamos a partir de uma série de preceitos, de uma série de orientações que nós temos que seguir. Por isso que ser professor é ser um profissional. Eu, enquanto professor de uma instituição de ensino, eu não posso fazer aquilo que me der na telha. Eu não posso. Né? Eu não posso chegar numa aula e defender nazismo, defender ditadura, defender intolerância, porque eu sou professor de uma instituição de ensino que deve seguir as leis do país. E as leis do Brasil dizem que não podemos defender regimes não democráticos, nós não devemos alimentar preconceito e intolerância. Por mais que eu acredite, eu aqui na minha casa, eu acho que o nazismo é a melhor coisa do mundo. Mas enquanto profissional, eu não posso, porque eu estou dentro de uma série de normas e eu tenho que seguir. Né? Que dá vontade de tacar pagador na cabeça sim, vontade, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, né? Não tem jeito. Na hora, né? Muita coisa. Vontade de sair correndo, vontade de arrancar cabelo da cabeça, vontade de não entrar em sala de aula. Né? Aqui a Ludmila comenta que um professor tacou o apagador na cabeça, foi da hora, né? Depois ele foi demitido. Pois é, porque não pode. Não pode fazer isso. Certo? Então, eu acho que para começar, tá bom, né? Compreender essa imensidão do trabalho. Então, eu, enquanto trabalhador, eu sou trabalhador porque eu transformo o mundo. Enquanto trabalhador de educação, eu transformo o aluno. Toda a minha preparação para dar uma aula,
E toda a minha aplicação durante a aula, ela tem como produto final a transformação do aluno, dessa pessoa. O aluno, ele entra de um jeito e sai de outro. Enquanto profissional, nós, professores, seguimos determinadas regras. E a gente tem que andar de acordo com essas regras, que são dadas pelo Estado, né, pelas regras nacionais, pelas regras estaduais, pelas regras municipais, pelas regras da instituição particular de ensino. A gente observa todas essas coisas, enquanto profissional da educação. Mas o trabalho é esse. Eu recebo um aluno, o aluno entra em contato comigo de uma determinada maneira e ele vai sair de outra maneira. E tudo isso que vocês aprendem no curso de licenciatura, essas matérias de didática, psicologia da educação, tudo isso é para vocês aprenderem a como fazer esse processo de transformação do aluno da maneira mais efetiva possível. E da maneira em que o aluno realmente transforme-se. E ele saia desse processo o mais próximo possível daquilo que a gente considera um ser humano ideal. Né? Um ser humano ideal para o nosso modelo de sociedade que a gente imagina que devemos construir. Ok? Então é isso, gente. Olá, que meu pequeno aqui já está vindo me cobrar aqui, né? Semana que vem a gente se encontra e fala um pouquinho, então, dessa profissionalidade docente. Quais são esses saberes que nos diferenciam dos outros profissionais? E por que a gente é professor e pai e mãe não é? Qual é a diferença das duas educações que a gente faz? Dessas educações. Tá bom? É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Professor, rapidinho, Oi, deixa eu te lá. perguntar. Você falou que ia deixar o fórum lá, abrir na semana passada, e eu olhei na plataforma, eu não achei. Eu queria saber se você já deixou lá, ou se Não, eu vou abrir. Hoje eu não digo, né? Que agora tem que cuidar desse pequeno aqui, mas amanhã eu abro. Eu não abri semana passada porque eu não terminei o conteúdo, então não adiantava. Ah, sim. Tá, não, é só porque eu procurei e não achei. Eu falei assim, ué, será que eu... Não tava porque eu não tinha terminado o conteúdo, então não tinha por que abrir. Ah, sim, mas amanhã então tá eu abro, tá bom? Tá bom. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.